Bom dia a todos, graça e a paz. Deus é bom e é bom em todo tempo. Aleluia. Tudo certo? Oh, glória. Sabe, amados, nós estamos no seminário de inverno, onde nós estamos falando sobre o poder de Deus. Esse é o nome o tema do seminário. E aí nós estamos abordando características do poder de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder na autoridade que Deus deu à igreja. Amém, queridos? Sabe que se a gente não souber a autoridade que a gente tem no poder, no nome de Jesus, que foi dado à igreja, a gente talvez esteja se colocando ou venha se colocar numa posição de servidão, de escravidão, uma posição onde o Senhor não conquistou para você. Amém, queridos? E aí eu quero falar um pouco, quero ler com você aqui rapidamente Gênesis 1, 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sabe, existem duas palavras sobre autoridade aqui, que são sujeitar e dominar, e essas duas palavras foram direcionadas para o homem. Diga, foi direcionado para mim. Então você não foi criado para ser subjugado a respeito de nada, nem por ninguém. Você foi criado para sujeitar e dominar. A palavra sujeitar, segundo o dicionário Strong, vem do original kabash, que quer dizer subjugar, dominar, forçar, manter dominado. E a palavra dominar, que é radar, ela quer dizer governar, ter domínio, dominar e submeter. Salmos 8, versículo 3 diz assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de teus pés. Então, você vê que Deus, quando Ele cria o homem, Ele não cria só o homem, um ser que está ali coabitando com os outros seres. Amém, amado? Amém. Fala para o seu irmão, você não foi criado para coabitar como igual com todo o restante da criação. Você foi criado para dominar sobre tudo. E aí a gente viu lá no Éden que o homem ele tinha sido criado nessa condição, e depois disso, o diabo, enganando a mulher, ele vai e, quando ele toma a mente da mulher e do homem, fazendo com que eles comessem do fruto, o que aconteceu? O dominar e o sujeitar passou de Adão, porque a Bíblia fala que aqueles a quem nós obedecemos, esse se torna o nosso. E aí o diabo se tornou o senhor daquilo que Adão e Eva dominavam e sujeitavam. E aí o homem passou de dominante a dominado. Ele passou da condição de ser o senhor da terra para se tornar mais um que coabitava com o restante. Sobre o domínio de quem? O diabo virou o dominador e aquele que sujeitava, aquele que ditava as regras sobre todos os seres criados por Deus. Mas por que Deus não fez isso, amados? Quem disse que Deus não fez? A cruz está onde? Amém, amados? E a gente vai aprender um pouco sobre isso. Ah, pastor, mas como é que pode? Não foi Deus que deu e o diabo ele tem poder para roubar? Irmãos, se Deus deu a condição de dar autoridade ou poder ou não, agora não é mais dele. É de quem? Se eu vier aqui agora e eu dissesse para você, fulano, isso aqui é seu, e eu te der, vem cá, pastor Alan, fala assim, pastor Alan, agora essa garrafa é sua.
eu te dei a garrafa. Eu tenho, depois que eu dei a garrafa para o Alan, eu tenho o poder de falar assim, ó, olha, você não vai dar essa garrafa para ninguém, você não vai fazer isso com a garrafa, você não sei o quê. Eu posso fazer isso? Por que não? Amém, amados? A partir do momento que o Alan decide me dar a garrafa se torna de quem? Assim o diabo e Adão fizeram. Deus tinha dado para Adão a autoridade, Adão deu autoridade, se tornando servo do diabo. E aí você vê lá, quando Jesus vai para o deserto, o diabo fala assim para ele, Lucas 4:6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem? Desculpa, eu estou na Almeida Revista Atualizada. Amém? Eu vou falar a versão para facilitar para o amiguinho, né? Senão fica difícil. Eu não sei, nem sei se aqui está em Ara. Eu sei que a maioria deles estão. E aí, você vê a autoridade, o diabo ele fala com o próprio Jesus Cristo sobre a autoridade que estava com ele. Foi ou não foi? E aí, se o diabo falou que a ele foi dado... Olha só, entenda bem. O diabo sabia quem Jesus era. Ele tentou de todas as formas atrapalhar o plano de Cristo. Ele tanto sabia que ele teve que se justificar para dizer que ele tinha. Porque ele fala assim, ó, se você fizer isso, eu te dou tudo isso. Ele poderia ficar quieto. Mas ele sabia que aquele para quem ele estava falando teria o poder, o domínio, a sujeição tomada de volta. Aquele ali tinha a capacidade de tomar da mão dele tudo aquilo que ele tomou de Adão. Amém, amados? Amém. E aí, Mateus 28:18, versículo 20, olha Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus, ele através da morte e ressurreição, ele recebe de volta a autoridade, domina sobre o diabo, e aí ele dá para quem? Para a igreja. Amém, amados? E aí, você vai ver que você exercer a sua autoridade como cristão, o problema de você fazer isso não é a ausência de poder, porque a igreja recebeu poder e autoridade. É a ausência de posicionamento. Talvez por conta de um conhecimento que ainda esteja faltando. Amém, amados? E aí, eu queria chamar 2 participantes aqui, que eu vou fazer um teatro aqui para vocês entenderem. Sobre a autoridade. Vai, no 3 você vai levantar. 1, 2, 3, 2. O Alan quase levantou. Vai dar oportunidade? Não, mas vem que você... Tiagão, vem cá, Tiagão. Tiagão é grandão? Eita, caramba, Tiagão, ó. Rapaz, Tiagão. Agora eu quero alguém pequenininho. Não, seja um homem, assim, para a gente ver legal. Deixa eu ver. Um magrinho. Pode... Vem, Beto. O povo o elegeu. E aí, o Tiago não é o diabo, amém? Mas aí o Tiago, vira para cá, para o povo te ver. Aí o Tiago, ele tinha uma arminha na mão. Né? Mas era assim, ó, presta aqui. Na verdade, era assim, ó. Quem tinha a arminha da mão da autoridade era o Adão. Amém, amados? E aí o Adão era para ter guardado a arminha dele. Só que ele deu mole, pronto, perdeu o Playboy. E não só isso. O problema não foi que ele só tomou. Ele não só tomou autoridade, como o que ele fez? É, garoto. Tá. Tu vê que o brasileiro ele sabe usar algema, viu? Pessoal de Pernambuco, rapaz, igual no Rio de Janeiro. É profissional nisso aqui, ó. Notas.
Pronto. Aí, olha só o que aconteceu. Agora, o diabo não só tomou a autoridade que era de Adão, como ele tornou Adão o quê? Prisioneiro. Amém, amados? Mas aí, o plano dele foi frustrado aonde? E eu quero falar uma coisa que eu ouvi esses dias. Podem ficar aí, diabo. Segura ele aí, diabo. Não dá mole para ele, não. Dá mole para ele, não. Eu ouvi esses dias algo que eu quero ler para vocês. Irmãos, isso foi algo lindo. Meu Deus do céu. Olha o cuidado de Deus com você. Olha só que coisa linda. Gênesis 3, versículo 14 ao 21. Essa está na Corrigida e Fiel. Então o Senhor Deus disse à serpente, depois que Adão e Eva pecam, amém? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, que é o parto, amém? Cadê? Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aí pula para o 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. E a gente sabe que foi um animal sacrificado, Deus sacrifica um inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Só que tem algo aqui que eu acho que vocês, assim como eu, nunca tinham se apercebido. E eu aprendi esses dias com o professor Tasso Licurgo. Irmão, Deus fala com a serpente: maldita serás mais que toda a fera. Aí, na hora que Deus fala com a mulher, ele não fala que a mulher é maldita. Ele fala assim, ó: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí ele foi falar com Adão: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Quem é maldito? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos e todo aquele problema, o suor do teu rosto você vai ter que fazer, vai ter que trabalhar para caramba para se sustentar. Não foi isso que Deus falou? Qual é o grande segredo aqui? Irmãos, Deus, quando o homem e a mulher pecam, ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa a terra, mas ele não amaldiçoa nem o homem nem a mulher. Por que ele fez isso? Porque a maldição da humanidade viria sobre Cristo. Deus adiou a maldição até a cruz, para que a humanidade não fosse maldita como a terra, como o diabo, para que a humanidade tivesse o direito de que mais um animal, que Jesus é chamado de cordeiro, um animal em substituição morreria e seria maldito no lugar da humanidade. Esbarrou aí, irmão? Deus está vendo, hein? E aí, Deus, na hora que a humanidade peca, Deus transfere a maldição para Cristo. Olha que coisa linda o cuidado de Deus. E aí, Jesus vem, cumpre toda a lei. Você vê no quarto ou domingo, que eu falei da lei e graça. Você vê no domingo, você aprendeu sobre lei e graça. Jesus vem, cumpre toda a lei, porque ele veio para ser o Messias judeu, falou com os judeus, eles o rejeitaram, eu li João 1 para vocês, e aí, a partir da rejeição dos judeus, Jesus abriu a salvação para toda a humanidade, ele começa a falar para toda a humanidade.
e aí ele tomou em si a maldição na cruz, se tornando ele maldito, e aí a partir disso ele morre com a maldição, mas ele era inocente. E o sangue do inocente clama por justiça no altar do Senhor. E aí o diabo não pôde reter ele no inferno, nem a morte pôde retê-lo no inferno. E aí ele, quando ressuscita, ele toma a chave da autoridade do inferno e da morte. Jesus se tornou o Senhor de todas as coisas. Por isso que Paulo vai falar que ele tem um nome que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E aí Jesus fazendo isso, o que ele fez? Vamos ler aqui, antes de a gente passar para outra parte. Fica aí, segura ele, diabo, dá mole para ele não. Colossenses 1,13. Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, o que Jesus fez? Redenção. Ele tirou a maldição de você e tornou você o quê? Fala. Tornou você um justo. Tirou a maldição e torna você justo. Amém, amado? O pecado não podia ter poder sobre você. E aí ele fez o quê? Remiu. Remiu é removeu tudo aquilo que tinha de dívida, de pecado, de escravidão, tudo aquilo. Aí olha só, Efésios 1, versículo 19 ao 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a autoridade de Cristo foi dada para quem? Para a igreja, e colocou tudo debaixo do seu pé. Aí o que Jesus fez? Jesus virou para o diabo com a faquinha, ó, puxou a arma, falou, ó, tira a mão, playboy. Aí vem, opa! Adão é um frouxo, né, gente? Deus falou lá, cara, que ele é um frouxo. Ele que recebeu a autoridade e aí ele foi fazer o que a mulher estava mandando. Deus amado. Aí Jesus falou assim, ó, vai para lá, vai para o teu canto. Não, isso aqui é meu. Vem, você vai ficar com nada não, vaza. Aí Jesus veio, tirou a algema de Adão. Aí, o que ele fez? Toma, Adão. Antes você tinha uma faquinha, agora você tem um revólver e a faquinha. Vai lá prender o diabo. Vai lá prender o diabo. Eita glória! Amém, amado? Amém? Todo mundo já entendeu, irmão. Pode sentar, vai lá. Mas não dá para ele não, leva contigo, que isso aí é teu, não é dele não. Amém? Você não vai entregar para ele de novo, vai? Mas tem crente que entrega. Amém, amados? Então, Jesus, o que ele fez? Ele não só libertou, subjugou o diabo, expôs ele à vergonha, porque ele teve que entregar tudo que ele tinha tomado de volta, ele não tem mais poder e domínio e autoridade sobre o crente, e ainda deu para o crente a condição de subjugar o diabo. E aí, amados, infelizmente tem muito lugar que você vai, e aí a pessoa endemonia, e os crentes saem tudo correndo. Eu já vi. Entenda bem, amados. A gente precisa entender que não é o pecado que talvez a gente esteja cometendo que nos dá autoridade. Não é o erro que você talvez esteja cometendo que vai te dar ou tirar a autoridade. O nome de Jesus, um poder maior do que você, foi que te deu autoridade. E aí, talvez, você ainda sem entender isso, quando vê alguém ou uma ação do diabo, você talvez fique um pouco com medo de chegar com tudo nele. Só que, irmãos, entenda bem, onde Jesus botou o diabo?
ele só tira o pescoço dali se tu levantar o pé. Amém, amado? Vamos continuar aqui. Efésios 2, versículo 4 e 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amado, se assentar no trono, você entende o que é isso? Como é que pode uma pessoa se sentar no mesmo lugar que outra já está sentada? Me responde aí. Esse é o grande problema. Porque às vezes a gente está pensando que Jesus é um e nós somos outro. Esse é o grande problema. Eu li lá atrás que Jesus é quem? A cabeça do corpo e nós somos o corpo. Por isso que a Bíblia fala que eu e você estamos assentados com Cristo no trono, porque onde Jesus está, você está. Amém. Onde você está, Jesus está. Amém, amado? Por isso que você não tem que ter medo de diabo nenhum. Pode ele voar, andar na parede, fazer o que for. Eu vi uma vez uma mulher de um pastor. Eles não eram muito firmes, não, esses dois. Eu era novo convertido e eu via que eles dois não eram muito firmes. E aí, a gente chegou, estava na igreja, tinha uma família, então a gente era recém-convertido, irmão. Pensa na família do Satanás. Porque aquela família, todo mundo endemoniava. A mulher tinha 2 crianças, todo mundo endemoniava. Aí uma vez, eu lembro que eu estava na cantina comendo, e a criancinha estava sentada no banco assim, a cantina da igreja era embaixo, era como se fosse uma cave, e a criancinha estava sentada assim, aí a criancinha endemoniou, e a cantina era em L, eu estava do lado de cá olhando assim, aí eu falei, acho que demoniou, sim, aí veio a mulher desse pastor, para expulsar o demônio da criancinha. Aí ela chegou perto, ela olhou assim, ai meu Deus, está endemoniado, a criancinha fazendo assim, o tempo todo assim. Aí ela, quando chegou para botar a mão na criança, a criança estava assim, ela fez assim, ó, bota a mão em mim que eu vou falar para todo mundo quem você é. Irmão, a mulher, eu lembro como se fosse hoje, ela ia botar a mão assim, quando ele falou isso, ela perdeu a cor, saiu chorando, subiu a escada chorando. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, a mulher do pastor tem medo do demônio. Irmãos, eu e Tânia cuidamos daquela família, a gente era recém-convertido. A gente expulsava os demônios lá, fizemos um rodízio, né? Porque a gente não entendia sobre a autoridade, a gente era recém-convertido. Mas, irmão, a gente entendia que a gente tinha autoridade. Eu não entendia, não conhecia a palavra, tinha acabado de me converter, mas eu entendi que o nome de Jesus me garantia todas as coisas. E aí, a gente ia lá e expulsava mesmo. E eu me lembro, amados, que teve uma vez, esse dia também foi muito engraçado, que uma pessoa endemoniou na igreja, a pastora Marlene foi expulsar. Aí a pastora Marlene foi expulsar. Quando a pastora Marlene foi expulsar, a igreja era assim de frente, era bem a porta da igreja. Aí ela virou e falou assim, ó, estava todo mundo lá na porta. E aí eu mexia no som da igreja, eu fazia o que o Marco faz ali. Aí daqui a pouco ela falou assim, ó, olha, na hora que ela ia expulsar, ela falou assim, ó, sai da porta que o diabo vai passar aí. Se você estiver na porta, ele te pega. Irmão, eu nunca vi tanta gente caber num canto da igreja. Nunca vi, irmão, nunca vi. Era um tal de nego correr, era um querendo passar para trás do outro. Rapaz, eu lembro disso até hoje. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, o povo tem um medo do diabo danado, velho. Sabe, amados? Você só vai ter medo dele se você não entender o que Jesus fez de você. Porque não é pelo seu poder. Um policial, ele tem poder de parar um caminhão? Tem. Ele pode vir igual o Superman, o caminhão vem, ele, parei o caminhão. Ele consegue fazer isso? E ele precisa fazer isso? Ele precisa exercer força para parar o caminhão? Como que ele para o caminhão?
Ele só faz o sinal e fala, ó, para. Ai do caminhão que não pare. É ou não é? Ele fala, pare em meu nome. Nos filmes antigamente falava, pare em nome da lei. Não era assim? É em nome de quem, irmão? E tem crente querendo parar o caminhão com os braços. E Jesus falando, eu dei autoridade, não força. Porque se desse força, umas esposas matavam os maridos, né? Então, ainda bem que Deus não deu força, deu autoridade, é outra coisa. Porque a autoridade é muito mais poderoso do que força. Com a sua força, você talvez brigue com 2, com 3, né? Igual meu primo com 5. Mas você, com autoridade, você não precisa nem brigar, irmão. Eu estava conversando com o Anderson, eu não lembro de quem foi. O Elvis também ontem. O Elvis falou sobre... Ele estava andando de moto, o Elvis mora no interior, Santa Bárbara do Oeste. É lá onde ele mora, Santa Bárbara do Oeste. Quem entendeu? O Elvis entendeu, que ele fala assim, Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara do Oeste. Aí ele morava lá, né? Agora ele mora onde? Tondela, aleluia! Eita, Esperito, esse aí é o profeta cabuloso. Vocês já viram o Elvis orando? Preciso do microfone, cadê? O Elvis, vou fazer com isso aqui, ó. Elvis orando. Pai, Elvis é uma benção, tá? Profeta do Senhor. Não é para exaltar a vida dele, não, é para exaltar o dom que está sobre a vida dele. O Rodrigo não está aí, né? Ele nem conhece o Rodrigo. A Tânia ia orar pelo Rodrigo, a Tânia parou e falou assim, não, vou chamar um profeta para orar por você. Aí chamou o Elvis. No final, o Rodrigo veio falar comigo, falou, pastor, esse menino aí, ó, ele é profeta. Aí eu, Rodrigo? Ele, falou tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando e que eu vou fazer. Ele nem me conhece. Aí o Elvis, quando a gente está aqui no culto de oração, ele está todo culto de oração. Aí o Elvis vai orar. Aí eu dou o microfone na mão dele. Ele está assim, de boa, assim, ó. Aí eu dou o microfone ao Elvis. Senhor. Assim, gente, quem está aqui no culto de oração? É ou não é assim? Abençoa o irmão. Abençoa o pastor. Vai abençoando, Pai. Que os irmãos vão entender teu poder. Gente, é muito engraçado. Mas voltando para a pregação. Vem no culto de oração que você vai ver o Elvis. É muito engraçado. Amados, o Elvis estava na motinha dele lá. Taca ali pau no carrinho. Estava lá na motinha dele. Ele foi para o centro de São Paulo. E aí ele saiu rápido assim, acho da Marginal, não foi? De uma das vias principais e entrou em outras vias. E aí, daqui a pouco ele só escuta um barulho de uma ventoinha do carro. Como é que chama a ventoinha aqui antes? Viu? Ventoinha. E aí, ele começa a escutar um barulho, que a polícia lá usa SW4, aquela picape grandona da Toyota. Quando ele olhou no retrovisor, já estava a SW grandona atrás dele. E os homens pararam ele assim já. E aí, meu irmão? Tem documento? Tu é daqui? Não sei o que, não. Eu sou do interior, não sei o que. Perguntou, ele mandou ele embora. Irmão, entenda só. Um policial, ele entende a autoridade que ele tem. Se o Elvis quisesse enfrentar ele, o Elvis teria muitos problemas. Teria ou não teria? E aí, como que o policial chegou? A abordagem da rota, lá no Brasil, você vê vídeo no YouTube, eles lidam com muita gente que não presta. Então, eles já chegam, eles usam uma boina que é aqui, já no olho. Os caras são mesmo sinistros. Eles são o estilo do Elvis quando vai orar, assim, ó. Meu irmão, ele já chega aterrorizando. Qual é a tua? Cadê o documento da moto? Tu tá não sei o quê. Aí o cara já fica... Irmãos, é assim que você tem que fazer com o diabo. Amém, amados? E aí, se você for um major, se você for um coronel, um capitão, você tem mais autoridade ainda. Porque você não precisa nem ir lá. Quer ver? Nós temos ali o Sargento Pinto. Sargento Pinto, você precisa dar a mão para o soldado? Não, Sargento Pinto. Você vai fazer a tarefa que o soldado faz, Sargento Pinto?
Mas, sargento Pinto, tu vai como supervisor, não é? Então, mas você vai fazer o que ele vai fazer? Se ele tiver que fazer uma função de soldado? Ai, meu Deus do céu. Rapaz, esse menino não é do contra, cara. Ó, tu não está fazendo bem a sua função de sargento, hein? Porque quando você tem autoridade, você se torna alguém que não precisa ir. Você só mandar e a pessoa vai. Por isso que o centurião, em Mateus 8,5, vai falar com Jesus. Ele vai perto de Jesus e fala assim, ó, olha, eu tenho um servo lá em casa e ele está doente. Jesus, na mesma hora, chegou para aquele e falou, vamos lá. Foi ou não foi assim? Vamos lá agora. Ele falou, opa, não. Eu entendo quem você é. Eu tenho autoridade sobre muitas pessoas. Quando eu falo para eles, vão, eles têm que ir. Quando eu falo para eles, venham, eles têm que vir. É só o Senhor mandar que ele vai ser curado. Dá só uma ordem, assim como eu dou só uma ordem e o soldado vai e volta, dá só uma ordem, que eu tenho certeza que o teu soldado vai lá, vai curar e vai voltar. Porque o centurião entendia a autoridade. Aí Jesus falou para ele, ó, já andei para todo lado aí, hein? Versão carioca. E aí, eu andei para tudo que é lugar, mas eu nunca vi uma fé igual desse homem aí. Amém. Aleluia. Por quê? Porque, irmão, a autoridade está relacionada a você crer. Porque se você não entender, se o policial não entender quem ele é, ele não vai exercer a função que ele tem para exercer. Ou você entende e se posiciona e faz o que é para ser feito, que é dar ordem, porque a palavra diz que é cri, por isso falei. Amém. Ou quando alguém demoniar, que você vai me chamar lá no gabinete. Aí eu vou mandar o diabo te abraçar. Até você dar um jeito de expulsar ele. Que eu já falei, para que eu fui falar aquele dia? Eu falei assim, ó, rapaz, ó, quero ver o dia que entrar um endemoniado aqui, eu quero ver quem é crente. Mas foi um corre, hein? A irmã, Taninha, a mulher veio abraçar a Tânia. Quando a Tânia chegou, a mulher, me solta! Ah, eu te conheço, você me conhece. Só que nem deu o nome para se apresentar, né? Que veio no corpo de outra, e como é que vai saber quem era? Então, irmão, que a gente veio de umas religiões que a gente lidava com eles, amém? A gente era fazia uma parceria. Graças a Deus, Jesus me libertou. A gente trabalhava em parceria. E aí, o demônio, a Tânia não falou assim, ó, vai lá e chama o pastor. Quem é que estava no dia? As meninas levantaram a mão rápido, né? Que correram. Teve uma que falou assim, ó. Eu sei das histórias que as amigas vieram até resgatar ela, que ela parou. Tum, congelou. Não sabia se ia, se voltava, se ficava. Fez igual o Chaves. Igual o Chaves. Parou, congelou. E aí as amigas foram lá e resgataram. Vem que o demônio vai te pegar. Irmão, mas a Taninha não chamou ninguém, não. Não chamou. E outra coisa que você tem que entender, você não tem que chamar ninguém, nem pensar que tem que vir alguém para comprar teu barulho, não. É tu mesmo, irmão. Jesus não falava assim, ai, chega aí. Ô, João, Mateus, chega aí, ó, me ajuda aqui, ó. Tem um endemoniado aqui. Ele não falava não, ele falava assim, ó, sai. Vaza, playboy. Até o Nuno estava perguntando, mete o pé. O que é mete o pé? Eu falei, mete o pé, quando o brasileiro fala mete o pé, é a forma mais forte de dizer para tu ir embora. Dali, se o brasileiro falar mete o pé, você não for, tem uma confusão armada aí. Não crente, amém? Que o crente vai falar assim, com licença, meu irmão, você pode se retirar, por gentileza? Você não vai mandar o mete o pé, né, irmão? Nem o já te liberei. Nem esse daí tu pode falar. Então, vamos lá. Então, quando a Tânia foi expulsar, é normal. O diaconato até veio ajudar, não foi? A endemoniada fez assim, ó, pá, na barriga de uma. Pá!
pá, deu um tapão. Por quê? Porque, irmão, uma casa que tem duas cabeças, ela vai ter confusão. Casa nenhuma pode ter dois senhores. Nenhum regime de autoridade pode ter dois senhores. Ou você toma a posição de Cristo, ou você vai realmente ser envergonhado pelo diabo. E quando alguém tiver expulsão do diabo, você não precisa abraçar, amarrar, pular, fazer nada com ele, não. Você manda nele, ele sabe que ele tem que sair. Sabe por quê? Porque não é no seu nome que ele sai. Se você precisar segurar, se você precisar fazer o que for, é porque você não está entendendo a autoridade que você tem. Ainda que a partir de hoje acabou. Amém, amados? Saiu ou não saiu? Quem estava aqui? Fala aí. Saiu ou não saiu o demônio? Pronto. Quando a gente não entendia a autoridade lá atrás, que a família que endemoniava, a gente expulsava de um por um. Foi um grande trabalho. Porque eu não sabia que dava para expulsar no lote. Aí uma vez eu estava no discipulado, na nossa casa, e aí eu pregando, de repente a mulher endemoniou, se manifestou. O diabo se manifestou nela, né? A mulher não se manifestou, que se manifestou foi o diabo. E aí, quando manifestou, eu na hora fui lá expulsar. Aí eu expulsei um. Quando eu tirei a mão assim, a mulher... irmãos, eu na hora assim, recebi uma nota, falou assim, ó, ainda tem muito aí dentro. Aí eu, quê? Espera aí. Quando eu entendi isso, aí eu expulsei os outros. Amém, amados? Mas antes, eu ia ficar ali uma semana ali, expulsando um por um, porque era uma legião de demônios. Então, entenda bem, independente se é um, se é uma legião, você não tem que se importar com isso. Porque o poder que tem sobre a sua vida, a autoridade que tem sobre a sua vida, ela vai expulsar a quantidade que for. Tem que sair. Se você disser, sai em nome de Jesus, e o diabo não sair, irmão, dá uma beliscada. Primeiro você sabendo que você crê. Se você crê na autoridade. Se você crê, você realmente crê, você mandou sair, você sabe quem você é, e não saiu, dá uma beliscadinha. Se gritar, é carne. Aí eu conheço uma história de uma mulher que é mãe de uma amiga nossa. Era Isabel, pastor Isabel. Pastor Isabel tinha uma Bíblia que era mais ou menos essa grossura aqui, ó. Pensa, tabernáculo. Não era nem uma Bíblia, era a casa inteira. Parecia a tábua de Moisés. Irmãos, era uma Bíblia. Aí a pastora Isabel, ela pastoreava uma igreja dentro de uma comunidade no Brasil, onde tinha tráfico de droga, tinha um monte de coisa. Sempre tinha uma visita do Satanás lá. Sempre alguém endemoniava. Por quê? Viciado em droga, ia na igreja, endemoniava, ela libertava, endemoniava. A gente, uma vez na Vila Vintém, a gente participou de coisas onde os traficantes iam para lá, a gente expulsava os troços e os traficantes iam embora. Eles entravam na igreja, endemoniavam, a gente expulsava e eles iam embora. Amém, amados? E aí a pastora Isabel expulsou o demônio da pessoa, e a pessoa continuou. Ela falou, leva ela lá para cima, porque era um prédio, aí levou ela lá para cima. Tinha um outro quarto lá em cima. Pastora Isabel, uma coroinha desse tamanho, tu olhava para ela, irmão, nem tu tirava onda com ela, quanto mais o diabo. Tu olhava no olho da velha, ela olhava assim, ó. Sinistra, sabe aquela coroa sinistra, crente mesmo? Rapaz, o diabo passava do outro lado da rua com ela. E aí veio, pastor Isabel falou, e aí, diabo, vai sair ou não vai? A mulher, não lembro se era mulher ou era homem, não sei, era mulher. Ela, peraí. Pim com a Bíblia. Mas, meu irmão, deu umas 3 bibliadas. Já saiu. Sai ou não sai? Essa daí nunca mais endemoniou. Não lá na pastora Isabel, lá não endemoniava não. Amém, irmão? Pastora Isabel sabia quem ela era. Se ela mandou sair, não saiu, ela falou, isso aí é carne. Espera aí que vai sair agora, na burdoada. Como diz lá no sul, te ergo na burdoada. Não é? Ergueu ela na burdoada, irmão. Rapidinho o diabo saiu. E aí, você está onde? Assentado com Cristo. No trono, à destra de Deus. Esse é você. Diga, eu sou autoridade. Sobre mim está
domínio e poder. Amém, amados? O que quer dizer isso? Quando você chega, você está dominando o mundo espiritual desse lugar. Eu lembro uma vez que a gente expulsou um demônio na casa de uma menina, a gente foi orar por ela. Na verdade, a gente foi lá visitar que eles estavam passando mal. O marido dela estava em cama. Ele não conseguia se mexer. Ele deu um problema na coluna, ele só ficava deitado o tempo inteiro, aí nós chegamos lá. Aí eu lembro, alguns já devem ter escutado essa história aí, aí era uma mesa assim, irmão, eu sentei de um lado na cabeceira, ela sentou do outro lado, e a Tânia assim no meio. Aí conversa vai, conversa vem, eu comecei a falar sobre a palavra, sobre o nome de Jesus. Não, porque Jesus isso, Jesus aquilo, não sei o que, estou vendo a mulher falando assim, ó. Aí gente, essa mulher está estranha. Mas eu também não tinha muita experiência, irmão. E aí eu estou falando de Jesus, daqui a pouco a mulher do nada fez assim, Rá! E pulou da cadeira. Rá! Quando ela pulou de um lado, eu pulei do outro. Ué, já caí armada assim, ó. Falei, rapaz. Aí ali eu já falei, vai vir pro fight. Já pensei na hora. Vou ter que sair no braço com ela. Aí eu já fiquei olhando assim. Aí tá repreendido, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, ela fez, Rá! Aí eu falei, opa, o negócio funciona. Amém, amado? E aí, ali que foi o mesmo start que eu entendi. Eu falei, opa, é só o poder do nome. Irmãos, aí eu fiquei, nome de Jesus. Mas eu não dava o comando para sair, porque eu também não tinha experiência. Aí eu lembro até hoje, que a mesa era assim, aí eu vinha para cá, o diabo ia para lá. Aí eu vinha para cá, o diabo ia para lá. Aí a gente ficou assim, eu tentando pegar ele correndo para o lado contrário. Aí eu fiz que ia e voltei. Eu falei, ele não foi esperto. Nessa aí ele ia encontrar comigo, ele correu para a sala. Ele correu para a sala, irmão. Nós encurralamos o diabo num canto, expulsei o diabo, o demônio da mulher. Gente, a atmosfera da casa, na hora mudou, assim, você entendeu? O ambiente ficou limpo. Não tem aquela casa que você fritou o peixe, está um fedor de peixe, aí você abre a casa, e fala assim, ô Senhor, graças a Deus. Aí tu dá aquele para perfumar, fica a coisa mais linda do mundo, fica cheirosinho, ficou assim o ambiente. Aí eu lembro que na hora que eu passei da cozinha para a sala, o marido da menina, eu não ia falar quem é, aí ele só com a cobertinha assim, olhando assim, ó, deitado na cama, cheio de medo. Irmão, quando a gente expulsou o demônio, aquele homem não saía da cama há uma semana. Aquele homem levantou da cama. Eu não fui lá falar com ele, eu não impus as mãos sobre ele para ele ser curado, eu só expulsei o demônio daquele lugar. O homem levantou, a gente saiu de lá, ele tomando café com a gente na mesa. E eu era novinho na fé. Amém, amado? Então, você vê que não é o teu currículo de crente que te garante a autoridade. Independente se é uma criança ou se é um adulto, se entendeu a autoridade, não tem demônio que fique. Amém, amado? Vamos lá, Colossenses 2,15. Está escrito assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o que Jesus fez? Despojando, igual eu fiz ali, na cena. Tomei dele tudo que estava com ele, não é? Não tomei? E aí, eu expus ele publicamente, porque eu botei para correr, e aí, triunfei dele e dei o poder para quem? Para Adão. Para a humanidade. Falei, agora você, estando em mim, você agora é que vai botar ele para correr. Não fica chamando Jesus para ele resolver tua vida, não, porque a parte dele ele já fez. Por isso que a gente ensina, você ora e expulsa a doença, você ora e faz o que é necessário. Por quê? Porque você recebeu o comissionamento para tal coisa. Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Sobre qual poder do inimigo? Todo. Repete comigo. Todo. No original, todo quer dizer todo. Não é
um ou outro, ou não sei o quê. Não, é todo no original. Pode ler no hebraico, no grego, no aramaico, é todo. Amém, amado? Então, se Jesus deu todo o poder para que você derrote todo o poder do inimigo, o que você vai fazer? Todo o poder. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra potestade, principado, quer dizer uma autoridade maior. Um príncipe, ele governa uma certa autoridade, porque o rei é quem? Quem é o Deus deste século? O diabo. E ele tem príncipes. Por isso que Jesus, quando Isaías recebe a revelação, fala que ele é o príncipe da paz. Porque Isaías viu ele como sendo alguém enviado, revestido de autoridade para fazer a paz. Amém? Amém? E aí o príncipe é alguém que é revestido de autoridade por alguém. O príncipe é o filho do rei. Então, principados são autoridades maiores que comandam. Potestade, essa palavra, potestade não é um demônio, amado. Potestade significa autoridade, é uma posição de autoridade. Alguém que tem posse sobre uma autoridade. Amém? Para você não ficar, sai toda potestade, achando que potestade é um tipo de demônio. Não é. Você pode falar, sai demônio, e ele tem que sair. Ô, glória. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de você. Então, o que a Bíblia está falando? Sujeitai-vos a quem? A Deus. Deus é quem a gente coloca a nossa vida em sujeição. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu resisto às tentações que o diabo tenta jogar sobre mim. Para quê? Porque com as tentações ele te desvia da fé. Amém, amado? Aí não vem você achando que, não, comigo não acontece com todo mundo. Todo mundo tem um tipo de desejo. Uns é sal, outro é açúcar. Todo mundo, concupiscência é desejo. Amém? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso aqui, são os 3 pilares do pecado. O desejo é o que o diabo usa para poder seduzir o crente para tirar ele do foco. Seja em qualquer área, alguém tem uma fraqueza. Não adianta falar que é o Superman da fé, que não é. Alguém tem um tipo de fraqueza. E aí o que a gente faz? A gente resiste às tentações dele. Porque a gente não se coloca no centro das coisas. Por isso que a gente ensina que o crente não fica se vitimizando. Porque se Cristo vive em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você não fica, céu, ninguém me ama. Você não fica. Porque não quer dizer, não diz respeito a você. Se diz respeito a Cristo, o seu comportamento é outro. Até quando alguém ofende. Se alguém ofende, você não vai, você é um desgraçado. Não, você fala, meu irmão, você está fazendo isso aí está incorreto. E você não guarda a ofensa dentro de você. Por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você se tira do centro das coisas e bota Deus no centro das coisas. E aí o seu comportamento muda. Quando um crente não tem esse comportamento, eu já sei quem é que está no centro das coisas. Amém, amado? Amém. Vamos continuar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus, que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, você é nascido de Deus? Amém. Você se sujeita a Deus. Essa sujeição te coloca no lugar de segurança e o diabo não pode te tocar. Amém. Se existe um crente que o diabo está tocando, é porque ele está dando brecha. Porque você está fazendo igual a Adão. Você não, alguém lá fora está fazendo igual a Adão. Está dando a autoridade para ele em algum aspecto e ele está tocando. Por isso você vê gente, é o meu, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu. Essas pessoas, o diabo está de mão dada. Amém, amado? Se a gente ficar com esse negócio de é meu, e não entender que
tudo que nós temos é do Senhor, e a gente ficar se agarrando com coisa, agarrando em coisa, deixa eu te falar, você não vai nem com essa roupa ir para o céu. Amém? Ai, mas quando eu estou aqui, eu vou zelar. Algumas pessoas têm desculpa. Quando eu estou aqui, eu zelo. Ai, tem que cuidar, né, pastor? Tem que cuidar fazendo de Deus, né? Irmãos, filho, carro, moto, seja lá o que for. Aí as pessoas têm o comportamento de cuidar das coisas e esquecer as pessoas. Quando Deus faz você ser para que você tenha, você está tendo para querer ser. Fazendo a inversão de valores. Amém, queridos? Então, a gente não tem para ser, a gente é, por isso nós temos. Amém. E aí, o crente, quando entende isso, ele fica grato. Amém. Independente dele momentaneamente estar passando por um momento de aperto ou não, ele é grato. Ele celebra ao Senhor, ele agradece a Deus, ele é feliz. E ele ainda mais, ele sabe que aquilo ali é momentâneo. Que aquilo ali vai mudar e ele se tornará um abençoador. Amém, amados? Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, se Paulo está falando que não é para a gente dar lugar ao diabo, quem é que dá lugar ao diabo? Eu não dou, não. Se você dá, o problema é seu. O homem que dá lugar ao diabo, amém? Fala, eu não dou. Então, porque o diabo, ele precisa você dar o lugar para ele entrar. A autoridade foi dada a você. Você dá o lugar que você dá para ele é debaixo da sola. Amém. E aí, se você não assumir a responsabilidade da sua vida espiritual, ou se a igreja não assumir a responsabilidade da vida espiritual, o que vai acontecer? Ele vai encontrar espaço. Amém? Amém. E aí eu queria chamar o Ministério de Música, que eram 7 passos, eu já estou no último. Para vocês entenderem, amados, o Elvis esses dias teve uma visão, a gente estava aqui dentro da igreja, foi quando, Elvis? Domingo? Quarta-feira. Quarta-feira o Elvis estava aqui, e aí ele teve uma visão, que existia um demônio no meio da igreja, ele tem uma visão aberta. Hã? Então, ele veio hoje para ser expulso, então. Ele viu um demônio grande com a capa preta dentro da igreja, no meio do povo aí onde vocês estão. Aí bem no meio, no miolo ali, mais ou menos perto da Ju ali, não foi? Foi mais ou menos nesse meio. E aí, esse demônio estava ali pulando com todo mundo na música. E depois ele saía, e aí dava a volta aqui, passava aqui atrás para ver se encontrava lugar, e depois saía. E já teve mais gente que viu esse mesmo demônio dentro da igreja. Pastor, mas o diabo entra dentro da igreja, entra, da católica, na ortodoxa, na romana, de não sei, qualquer igreja ele entra. Ele só precisa estar com o companheiro. Amém, amados? O diabo, ele tenta achar lugar em alguém, ele está tentando achar lugar em alguém. É você que vai dar lugar para ele? Não. O que você vai fazer? Sabe por quê, irmão? Entenda bem. Não, ele que vai fugir de você. Deus amado. Então já sei que quem ele estava. Já sei quem ele estava atrás. Ele atrás, Patrícia. Caramba. Ah, aprendeu, resistir, isso aí. E o diabo vai fugir de você, né, Patrícia? Glória a Deus. O Senhor é bom com a minha vida, graças a Deus. Ela se confundiu, gente. Então, amados, a gente precisa entender a seriedade disso. Se o diabo estava tentando encontrar lugar, é porque ele está vendo possibilidade de encontrar lugar. Amém, amados? Só que eu e você não vamos dar essa ousadia para ele. Se ele vier querer visitar a nossa igreja, a gente vai botar fogo nele. Amém, amados? Porque a visão que a gente teve aqui, eu e outras pessoas nessa igreja, era que essa igreja seria um lugar onde as pessoas teriam suas vidas mudadas, histórias destruídas seriam alteradas, pessoas seriam libertas, curadas nesse lugar. Então a gente tem que começar com esse negócio. Amém? Quando tiver um louvor começando aqui, a gente vai se entregar, porque você não está cantando com um grupo de música, não. Você está adorando a Deus, louvando, engrandecendo a Deus. Aí o que você faz? Irmão, fecha teus olhos e se entrega.
Louva o Senhor de todo o coração. E aí a gente precisa entender alguns aspectos. A cruz, ela foi o lugar da vitória. A ressurreição, ela confirmou o triunfo, porque o diabo achou que na cruz ele estava derrotando Jesus, estava derrotando Cristo. Jesus morreu, concluiu. E o diabo, agora eu venci. Aí, a ressurreição foi o triunfo. Jesus se levantando lá, morre como cordeiro, ressurge como leão. Irmão, já viu o cordeiro e o leão? É muito diferente. É ou não é? Você já viu o cordeiro? Como é que o cordeiro faz? Não é? O cordeiro, ele tem capacidade de estremecer um lugar? Eu morei num lugar, numa praia, lá em Campos, no Rio de Janeiro. Foi um circo pra lá. Esse circo tinha um leão, magrinho, bichinho, parecia o Scar do Rei Leão. Quem lembra do Scar, do Rei Leão? Era o irmão do Mufasa. O pastor via desenho, olha. Era criança, né, gente? E aí, o Mufasa assim, aquele leão era igualzinho, irmão. Irmão, de madrugada, aquele leão, às vezes ele fazia assim, ó. Eu morava muito longe de onde o circo estava. A janela da minha casa vibrava. Quem já foi no zoológico e viu um leão rugindo? É ou não é assustador? Tu imagina o barulho que Jesus fez no inferno. Porque a Bíblia fala que na morte dele, irmãos, muita gente ressuscitou do túmulo. Vocês já leram a passagem? Os túmulos se abriram, pessoas ressuscitaram com o poder do rugido do leão. E esse poder hoje habita em mim e em você. Só que esse poder só vai ser ativado se a gente tomar posse dele. O trono do Senhor representa a autoridade onde você está sentado. E a igreja foi chamada para representar Cristo. Eu quero finalizar com isso aqui. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, como Jesus ungiu Jesus de Nazaré, ele ungiu você. Como Deus ungiu a Jesus, ele ungiu você. Ungiu Patrícia, ungiu todo mundo aí. Fique de pé, irmão. Fique de pé. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas os deu à igreja. Pode apagar essa luz. Aleluia. Tem que ser uma música forte. A gente está falando do leão, que ruge é o leão. Amém? A gente vai cantar essa música. Irmão, hoje é o dia do leão rugir. Você é como um leão. Você não vai se colocar em posição de gatinho diante de nenhuma dificuldade na sua vida. Você vai assumir a autoridade, poder e domínio que está sobre a sua vida. Você não vai deixar mais ninguém te subjugar, porque você vai entender quem você é. Amém, amado? Aleluia. Pode começar a cantar. Aleluia.